Vamos abrir nossas Bíblias. Uma parte dos nossos irmãos está vindo, do Rio de Janeiro, onde tiveram o encontro. Foi uma bênção. Eu participei pela internet um pouco e pudemos sentir realmente a presença de Deus. Apocalipse capítulo 4. Capítulo 4, versículos 5 e 8, e depois Apocalipse capítulo 6, do verso 1 ao 8. Primeiro, capítulo 4, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos. Não, vamos ler primeiro Apocalipse 6. 6, versículo 1 ao 8. Apocalipse capítulo 6, verso 1 a 8. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, com voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Agora Apocalipse 4, versos 5 e 8. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal tinha o rosto como de homem, e o 4º animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, aqui está a Tua palavra, Senhor. Nós somos gratos pelo Senhor ter guardado esta palavra por todos os séculos, para que chegasse até nós. Porque ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a luz para as nossas vidas. Pai querido, Deus eterno, nós oramos, Pai, que o Senhor venha agora vivificar, e que através da leitura o Senhor fale conosco, e que sejamos abençoados, Pai. Eu sei que a palavra do Senhor tem poder, por isso, enquanto ela estiver sendo pregada,
que possa ir já fazendo a obra na vida dos teus filhos, seja curando, libertando, consolando, animando, que o Senhor possa sim estar presente, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. O livro de Apocalipse é um livro de mistérios. Mistérios que já não são mais mistérios para a noiva de Cristo, porque eles foram guardados durante todos os séculos em forma de mistérios, porque era necessário que ele fosse aberto num determinado tempo, no fim de todas as coisas. Nós vemos no livro de Daniel que é semelhante ao... Depois temos o quinto selo, o sexto e o sétimo. O quinto selo, em partes, já se cumpriu, mas há algo ainda por se cumprir. O sexto selo está para se cumprir, e o sétimo selo também está para se cumprir. O primeiro selo, como vocês viram aqui, João olhou e viu um cavalo branco e um montado sobre ele. E esse que estava montado sobre o cavalo branco, ele tinha um arco, mas não tinha flecha no arco, somente o arco. O segundo selo, então, ele viu um cavalo vermelho que tinha agora uma espada. Observe a transição. No primeiro selo não tinha nada que ferisse, ele só tinha o arco sem flecha, então não tinha como ferir. Mas no segundo selo agora ele tinha uma espada na mão. O terceiro selo, lembre-se que os cavaleiros, o cavaleiro, melhor dizendo, dos 4 cavalos sempre é o mesmo. O que muda é os cavalos, mas o cavaleiro sempre é o mesmo, e é Satanás. Agora, os cavalos mudam. O que são os cavalos? Os cavalos representam as formas do diabo agir. Então, primeiro o cavalo branco, segundo o cavalo vermelho, e terceiro veio o cavalo preto. E o cavaleiro é o mesmo. E agora no cavalo preto ele tem uma balança, fazendo o que? Negócios. E quando chega no quarto cavalo, que é o quarto selo, sai um cavalo amarelo. E o que estava sobre ele, agora cavalgando, recebe um nome: Morte. O quinto selo já não se refere aos gentios. Os 4 primeiros cavalos se referem aos gentios, a forma que o inimigo cavalgaria contra o povo de Deus. Mas o quinto selo, João olhou e disse: e eis que eu olhei e vi almas debaixo do altar. E essas almas clamavam por justiça, dizendo: até quando, justo e santo dominador, não julgas o sangue dos que habitam sobre a terra? Aí você olha pelas características, não tem nada a ver com a noiva, porque a noiva não aprendeu a pedir justiça, mas a noiva aprendeu com Cristo pedir misericórdia. Quem que pedia por justiça? Sangue por sangue, olho por olho? Os judeus. Então essas almas embaixo do altar clamando por justiça, Deus revelou ao nosso mensageiro que são os judeus mortos durante as eras, mortos por Hitler, Mussolini, Eichmann, Stalin e tantos outros movimentos que matou os judeus por causa da fé. Eles não criam em Jesus porque foram cegados, mas eles eram fiéis aos mandamentos da lei. Eles estavam olhando para um único Deus,
Por isso eles terão o seu lugar na vida eterna. Agora, eles não puderam, perceba que eles não puderam, ao morrer, ir direto para o paraíso. Por quê? Porque a única coisa que nos dá o transporte livre ao paraíso é o sangue de Cristo. Porque o sangue de Cristo nos justifica. E você sendo justificado, você pode, ao fechar os olhos, ir direto para a presença de Deus. Mas os judeus não eram justificados, não foram. Por quê? Porque eles não estão debaixo do sangue de Cristo. Mas Deus também não os enviou ao inferno, porque eles eram fiéis naquilo que conheceram. Então eles foram para um local, aonde eles estão aguardando serem justificados, para depois então ir para a presença de Deus. E João olhou e viu essas almas embaixo do altar, e elas clamavam e diziam: até quando, santo, justo, dominador, não julga o sangue dos que habitam sobre a terra? E João ouviu uma voz. Vocês estão acompanhando? João ouviu uma voz que disse: aguardem um espaço de tempo. João viu que foi-lhes dado vestes brancas, e dito a eles: aguardem até que se cumpra o número dos seus conservos e seus irmãos, que hão de morrer também por causa do nome de Jesus. Então eles receberam vestes brancas, e estão aguardando se cumprir algo que está pela frente ainda. Eles estão aguardando se reunir com seus conservos e irmãos. Quem são os conservos e irmãos desses judeus que foram mortos durante as eras? Seus irmãos serão os 144 mil judeus que haverão de crer em Jesus Cristo quando Moisés e Elias vier durante a tribulação para anunciar Cristo aos judeus. E os seus conservos é Moisés e Elias, os dois mensageiros, profetas, que haverão de morrer e ressuscitarão após 3 dias. Então hoje esses judeus estão aguardando até que se cumpra o projeto de Deus, salve essas almas para reunir com eles. O 6º selo, João olhou e viu o céu se enrolando como em algo negro, escuro, e as estrelas caindo dos céus. Aquilo estava apontando para o quê? Para o grande juízo. O 6º selo fala da tribulação. Quando as estrelas cairão do firmamento, o mundo perderá sua estabilidade e o juízo cairá sobre a terra. E o 7º selo, ele não viu símbolo nenhum. Todos os 6 selos, João viu através de símbolos. Agora, quando chega no 7º, ele não vê nada. Ele não vê nada e ele não ouve nada. Ele só sabe que houve meia hora de silêncio absoluto. E o que significa, ou melhor, o que é esse 7º selo? É o dia e a vinda de Jesus Cristo. Por que que ele não viu símbolos? Por que que ele não ouviu vozes? Porque se Deus mostrasse através de símbolos ou imagens ou vozes, o diabo captaria, ele interpretaria e ele iria entender o dia da vinda de Cristo. Mombrana chega a dizer que quando João estava ali vendo todos esses selos, e quando chegou a vez do 7º selo, que houve somente silêncio, o profeta diz: nem os anjos moveram suas asas. Porque disse o profeta, qualquer movimento o diabo poderia captar. Foi um silêncio absoluto. Absoluto. Há quem diz assim: o 7º selo não foi revelado. Por que que eles dizem que não foi revelado?
porque não foi nos dito o dia e a hora. Mas isso não significa que não foi. Foi revelado sim, que a meia hora de silêncio é a vinda de Cristo. O que não foi revelado é quando e como será. Perguntaram, irmão Brana, o 7º selo foi revelado? Ele diz, tudo foi revelado. A única coisa que não foi revelado é quando e como ele virá. Mas foi revelado que aquela meia hora se falava da vinda de Jesus. Mas o que eu quero focar é nesses 4 primeiros. Demos só uma pincelada, nesses demais, porque esses 4 primeiros falam da história dos gentios, do período da graça até o dia da vinda de Cristo. E hoje nós estamos vivendo, o mundo está vivendo sobre a influência do 4º cavalo, do cavaleiro do cavalo amarelo. E vocês viram que nós lemos aqui, quero que vocês acompanhem isso, que junto você vê capítulo 6 de Apocalipse falar dos selos, e você vê capítulo 4 de Apocalipse falar de 4 animais. No capítulo 4 fala de 4 animais, e no capítulo 6 fala de 4 cavalos. O que tem a ver? Isso tem relação um com o outro? Tem. Ambos os 4 animais e os 4 cavalos falam de unção. Só que os 4 animais falam de uma unção que vem sobre o povo de Deus, e os 4 cavalos falam de uma unção que vem sobre o povo ímpio. Então João diz, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, com voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Quem foi esse cavaleiro do cavalo branco? O mundo teológico, uma boa parte deles ensinam que é Jesus Cristo. Por quê? Porque eles dizem, é branco, branco é pureza, branco é santidade. Eles chegam até a afirmar que, porque ele está usando um arco, é Jesus atirando flechas de amor para conquistar o coração dos seus filhos. Mas você tem que tomar todo o contexto para você saber o que realmente é. Porque quando é de Deus, em tudo ele se fecha. Quando é uma interpretação da mente, ele pode fechar com isso, com aquilo, com aquela escritura, aquela outra, mas em algum local ela vai enroscar. E por que o cavalo branco não pode ser, o cavaleiro do cavalo branco não pode ser Jesus Cristo? Biblicamente não é possível, irmãos, não tem como afirmar que o cavaleiro do cavalo branco fosse Jesus Cristo. Porque você vai observar que Jesus Cristo e o Espírito Santo, ele é a mesma pessoa. É o mesmo ser. Sendo o mesmo ser, diante disso não tem como Jesus estar no cavalo branco e ao mesmo tempo estar com o livro na mão. Porque ao mesmo tempo que aparece esse cavaleiro do cavalo branco, aparece Jesus com o livro na mão, Apocalipse 10, e oferece para João um livro para comer. Ora, não é o mesmo ser. Jesus está ali com o livro na mão e aparece um outro ser. Então não tem como vincular, isso é um ponto. Outro ponto que você vai ver, que o cavaleiro do cavalo branco não tinha nome. Lembra que ele não tinha nome? Ele só recebe nome no 4º cavalo. E Jesus Cristo tem um nome. Ele não é alguém sem nome, sem identidade.
Satanás que quis se apresentar sem uma identidade para enganar, para depois ele mostrar suas unhas. Então, e este cavalo, ou melhor, este cavaleiro tinha um arco sem flechas. E Jesus, já por sua vez, tinha o quê? Uma espada aguda de 2 fios. Então você vai observando, vocês estão me acompanhando, que as características não fecham. Elas são muito contrastantes uma com a outra. Não fecha as características. Esse cavaleiro, então, foi Satanás. Na forma de quê? De anticristo. Anticristo é antipalavra. Ele se infiltrou no meio do povo da igreja primitiva de uma forma aparentando santidade. Ele não chegou dizendo: ei, jogue a Bíblia fora, nada de seguir a Jesus, vamos mudar essas coisas, vamos mudar a doutrina. Não, ele chegou falando em nome de Deus, ele chegou falando em melhorar a igreja, vamos estruturar melhor isso. E logo se infiltrou com a doutrina, primeira doutrina que ele usou para desviar a igreja foi a doutrina do nicolaítismo. É uma palavra grega de significado composto. Nikao significa conquistar, laitas significa os leigos. Ou seja, dominar sobre os leigos. Foi uma doutrina que veio fazendo com que os líderes tivessem domínio sobre a igreja. Quando na verdade, quem tem que ter domínio sobre a igreja é o Espírito Santo. E então essa doutrina fez o quê? Tirou dos púlpitos os analfabetos cheios do Espírito Santo. Tirou do púlpito aquelas pessoas simples e humildes, mas que realmente amavam a Deus, temiam a Deus, que realmente saíam da sarça ardente para vir diante do povo e trazer a palavra. E colocou ali pessoas eruditas, intelectuais, formadas em todo tipo de teologias. Criaram uma hierarquia que não existe entre o povo de Deus, porque o único que domina sobre nós é o Espírito Santo. Os demais são pessoas que são vasos de Deus para ser usado por Deus em favor da igreja. E começou com 2 palavras. Observa como que o diabo ele consegue torcer as escrituras. Eles tomaram Atos capítulo 20 e criaram uma doutrina que colocava uma hierarquia. Colocava um com um ministério superior ao outro. O que diz em Atos capítulo 20? Atos capítulo 20, você vai ler, pode ler em casa com calma, você vai ver que Paulo, ele está para viajar, e ele sabe que logo ele será sacrificado por causa de Cristo, e ele não poderá mais estar diante da igreja. Então, em Atos capítulo 20, ele reúne, a Bíblia diz assim, e Paulo reuniu os anciões da igreja, para instruí-los acerca de como eles cuidarem da igreja de Deus. Isso no início do capítulo 20, quero que vocês captem isso. No início do capítulo 20, ele diz assim, que Paulo reuniu guarda essa palavra, anciões. Quem eram os anciões? Os pastores. E ele dá todo tipo de instrução para eles, e no encerramento do capítulo ele olha e diz assim, ele diz para quem? Para os anciões, Se ele reuniu os anciões, ele está falando com os anciões. E no final do capítulo ele diz assim, olhai por vós e pelo rebanho de Deus, que Deus vos constituiu bispos para apacentar sobre eles. E aí o espírito nicolaíta chegou e disse assim, vocês estão vendo? Tem 2 ministérios. Tem um dos anciãos, que é os pastores, e tem um dos bispos, que é superior e líder dos pastores.
Mas captem que você está vendo que ele está falando do mesmo ministério. Porque ele reúne os anciões, instrui os anciões, e no final da instrução ele diz: olhai por vós e pelo rebanho que Deus vos constituiu bispos. A palavra bispo é o nome do ministério do ancião. Porque bispo significa supervisor. É o trabalho do pastor, supervisionar o rebanho. E a palavra ancião se trata do quê? Do tempo do bispo. No tempo dele no Senhor. Quer dizer, ancião está falando de um bispo que é maduro, sensato. Não é alguém levado por qualquer doutrina. Vocês estão me entendendo? Então, ancião se refere ao tempo do homem no Senhor. E bispo, o nome do ministério que o homem está usando. E eu estou falando aqui, irmãos, de coisas que já está na história. É só você ler a história e você vai ver como que a Igreja Católica surgiu. E quais foram os ministérios que eles foram colocando com o passar do tempo. E você vai entender, está tudo datado na história. O nome, inclusive, me foge da memória agora, se alguém lembra, de quem saiu com essa doutrina dos nicolaítas. Pessoas que foram ungidas por Satanás. E simplesmente disseram: está vendo? Esses pastores aí não respondem para ninguém. Eles precisam ter uma chefia, precisam ter alguém para responder. Mas como? Se na Bíblia não tinha ninguém acima deles. Mas logo o espírito nicolaíta do anticristo veio e criou essa doutrina de que o bispo é superior ao ancião. E a história sabe o que diz? Que quem recebeu o ministério ou o título, de bispo foram quem? Pessoas ricas e políticas, que compravam a posição de bispo. Não eram pessoas espirituais. Os espirituais eram aqueles homens que Deus colocou diante da igreja. Mas agora, com o surgimento dessa doutrina, disputavam entre os grandes para quem seria o bispo. E aí o bispo, então, o que ele fazia? Ele se tornava um chefe das igrejas regionais. Todos tinham que responder a ele, sendo ele alguém político, nem mesmo espiritual. E entre os bispos se reuniam e iam vendo como melhorar a igreja. E para isso foram introduzindo todo tipo de coisas mundanas, mundanismo, paganismo, porque daí esses bispos estavam vinculados também ao romanismo. E agora vem Constantino e uma farsa, ele diz que se converte, quando na verdade foi um golpe político da parte dele, porque ele viu o reino dele dividido entre dois grupos, cristãos e pagãos, e ele sabia que um grupo dividido seria um grupo fraco. O que ele queria agora? Unificar todos. E ele então, como um bom político, viu que o lado dos chamados cristãos estava de uma forma mais, evoluindo mais rápido. Então ele se une aos cristãos, diz se tornar cristão e oficializa em Roma que a igreja do Estado seria a igreja cristã. E todos os sacerdotes pagãos agora eram obrigados a serem cristãos, mesmo sem crer em Jesus. E aí o que eles fizeram? Começaram então a misturar as doutrinas. Tomar os deuses do paganismo e substituir por nome de deuses, ou melhor, de santos cristãos. Paulo é Júpiter, Pedro, Marte, Maria, Diana, e aí vai fazendo toda essa bagunça. E as escrituras vai ficando de lado, vocês estão compreendendo? E vai indo agora o quê? A formalidade. Mas logo surge a questão: quantos bispos tem?
Eles dominam sobre tantos anciões, pastores, mas eles não respondem a ninguém. Logo, alguém que quer um poder maior, começa e cria o cargo de arcebispo. O arcebispo é um bispo também, mas é um bispo que tem um domínio sobre um grupo de bispos. Por um tempo estava tudo bem, mas alguém agora queria se sobressair acima dos bispos. E então surge o cardeal. E o cardeal agora, ele tem sua autoridade sobre os arcebispos, o arcebispo sobre os bispos e os bispos sobre os pastores, os padres, seja como for. Passa o tempo, mas para quem os arcebispos respondem? Aí surge a figura do Papa. É onde é coroada a doutrina nicolaíta. Então, o que é a doutrina do nicolaítismo? É a substituição da liderança do Espírito pela liderança do homem. Nicao, conquistar, laítas, leigos, dominar sobre o povo, sobre a igreja. Isso foi, irmãos, isso começou no primeiro selo. Mas tudo isso que eu falei aqui, ele está diluído entre os 4 selos, porque ele foi, no primeiro selo ele foi muito sorrateiro. Depois ele foi tomando corpo e assim ele foi se aperfeiçoando. Agora veja vocês, então o cavaleiro do cavalo branco é quem? O anticristo, é o diabo disfarçado de santidade, enganando, torcendo, mudando a estrutura da igreja. E do lado de Deus, qual unção que veio? Lembra que eu falei que são 4 animais do lado de Deus e 4 cavalos do lado de Satanás. Do lado de Deus veio a unção do primeiro animal, que é o leão. O primeiro animal que João viu foi o leão. O leão é quem? É Cristo, o leão da tribo de Judá. Então o que era a unção do leão? Era a unção da palavra, Cristo, o leão da tribo de Judá, sob os verdadeiros crentes. E eles, tendo a unção do leão, eles contra-atacaram a unção do anticristo. A unção que veio para torcer, mudar, alterar as escrituras, mudar o batismo bíblico para um batismo trinitário, mudar a fé de um único Deus para uma fé da Santíssima Trindade, tantas coisas. Deus sempre teve, irmãos, escuta isso, Deus nunca ficou sem uma testemunha. Houve tempos que ficou poucos, mas Deus sempre teve os verdadeiros crentes que se mantiveram pela verdade. E nessa primeiro selo, ali estava quem? Os cristãos que estavam ficando acuados, porque veja que, entenda aqui, primeiro Deus levou a mensagem aos romanos, foram evangelizados, a primeira coisa que surgiu em Roma foi uma igreja genuína, exatamente como a igreja primitiva, batizava em nome de Jesus, tomava Santa Ceia e tudo mais. Depois que veio esse espírito do anticristo e torceu, e aí então fez o quê? Criou uma nova forma. Por que a igreja católica diz que ela é a primeira igreja? Porque na verdade, irmãos, a estrutura da primeira igreja ficou com a igreja católica. Porque quando surgiu esse espírito do anticristo, a maioria cedeu. E os que não cederam, eles saíram fora. Estão me entendendo? E ao sair fora, eles foram caracterizados como desviados. E a igreja católica diz, nós somos a primeira. A primeira que se organizou. Porque aí aqueles irmãozinhos, não concordando, cheios do Espírito Santo, não, isso não é de Deus, eles estão substituindo a liderança de Deus pela liderança do fulano de tal, e eles conheciam, é um político, alguém que nem tem nada de Deus, e dominando e mudando as coisas na igreja, e eles saíram. Só que lembra que o cavaleiro do cavalo branco não tinha flecha, ele não matava.
Os irmãos não eram mortos, porque se começasse a matar de início, já se entregava e o povo não ia ficar com eles. Então somente ia enganando. E aqueles irmãozinhos então começavam a cultuar aonde? Nas catatumbas, escondido, nas cavernas, em casa. Não tinha, a igreja agora, a igreja de Cristo, já não tinha mais o formato de igreja, de templo. Tinha os cultos na casa do irmão fulano, na casa do irmão José, na casa do irmão tal. Se reuniam. E a igreja católica então, o início daquele sistema, usou a estrutura da primeira igreja e foi se desviando. Então, o animal, irmãos, ou melhor, a unção que Deus enviou para contra-atacar a unção do anticristo, foi a unção do leão. Aqueles irmãos foram valentes, irmãos. Teve homens ali que bateu de frente com aquele sistema, discutiam, mostravam, isso não é de Deus, Deus não se agrada com isso. E o tempo foi passando, aí veio o momento do diabo mudar de cavalo. E aí nós vamos para o segundo selo, Apocalipse 6, verso 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Opa, agora já não está sem flecha, agora ele tem espada. Este cavaleiro é o mesmo, como eu disse, os 4 cavaleiros sempre é os mesmos, só muda de cavalo, muda de estratégia. Então, após o diabo ter tirado a liderança do Espírito Santo de sobre a igreja, tirado a doutrina correta, tirado a fé do povo da salvação em Jesus Cristo, porque a igreja católica tirou a fé do povo em Jesus e colocou nas indulgências, colocou a fé deles nas penitências, andar de joelho, romarias, todo tipo de coisa, pagar promessas e tantas coisas mais. Ao invés de confessar os pecados a Cristo, eles iam ao padre, confessavam ao padre, o padre dava a eles tantas rezas para fazer, tanto de indulgência para pagar pelo pecado. Os pregadores da falsa igreja, eles não eram nada menos, nada mais do que vendedores, porque eles saíam para evangelizar, mas o evangelismo deles não era apresentar a palavra, não era apresentar Jesus Cristo, era chegar nas vilas e falar do juízo, falar do inferno, falar do fogo, deixar as pessoas apavoradas. E aí, quando eles estavam apavorados, eles vinham com uma calma e diziam assim: mas não tenham medo, existe um escape. É só vocês pagar aqui o valor da indulgência, e aí eu vou levar o nome de vocês, e o recibo que vocês pagaram, e o Papa vai perdoar teus pecados. Estou falando alguma coisa que não é verdade? É só olhar no livro, eu aprendi isso no colégio quando eu estudava. Está na história. E aí então, eles chegavam a vender, irmãos. Isso eu falo porque eu estudei sobre isso. Vender não só o perdão dos pecados praticados. Vendiam perdão de pecados que ainda a pessoa tinha desejo de fazer. Já vinha, Molezer, já vinha e tinha algo para resolver, já vou pagar esse, já vou pagar uns adiantados. Porque era assim que ensinava. Camarada queria matar alguém, queria fazer algo, já ia com antecedência. Vai que eu morra lá e não dê tempo de comprar o perdão, já vou pagar antes. Parece absurdo, mas isso está na história, isso aconteceu. O vendedor dizia assim: ei, porque aí a igreja católica inventou uma tal de purgatório, coisa que não existe na Bíblia. A Bíblia fala de céu e inferno, mas eles criaram um intermediário entre o céu e o inferno, o purgatório,
que é o lugar que a pessoa fica ali sofrendo e o diabo cutucando com garfo, judiando, até o camarada pagar por todos os pecados deles. Como coisa que Jesus já não pagou, né? E aí eles chegavam e diziam como que era o purgatório, e o fogo era quente, e os gritos, e os terrores, e a pessoa ficava tudo apavorado, e daí eles diziam assim: ei, você vai deixar a alma do seu pai sendo atormentada no purgatório? Do seu avô? Coitadinho do seu bisavô? Mas se você pode pagar por eles, e o Papa vai assinar o decreto e vai tirar a alma deles do purgatório. E o vendedor tinha a cara de pau de dizer assim: quando a moeda cair e tintilar no fundo do cofre da igreja, a alma do purgado sai do purgatório. Por que enganava assim, irmãos? Porque esta Bíblia já não estava com o povo. Porque no decorrer da caminhada, primeiro eles alteraram as doutrinas, mudaram as coisas, e depois determinaram que Bíblia só podia ser lida por líderes. O povo leigo não podia ter acesso à Bíblia, porque era algo sagrado e que só as pessoas que tinham a santidade papal podiam ter acesso à Bíblia. Há pessoas aqui de idade que de repente lembram disso. A minha mãe lembra desse tempo, que aqui no Brasil as missas eram rezadas em latim. O senhor lembra disso, pastor Getúlio? A irmã também. Era a nível do mundo. O que tem a ver nós brasileiros com o latim, meu Deus? É que a Bíblia, segundo a Igreja Católica, esta palavra não podia ser ouvido por ouvidos meros mortais do povo. Só os padres e papas e bispos e arcebispos podiam ter acesso. Então o padre chegava na igreja, lia as Sagradas Escrituras em latim e trazia a homilia deles em português. Mas a homilia não tinha nada a ver com a escritura que ele leu. O que ele ia pregar era a doutrina católica, da reza, da Maria, dos santos e de tantas coisas mais. E o povo então ficou, irmãos, ali no escuro. Então veja que ele, agora depois de ter tirado a doutrina, o que ele fez? Nesse período, a Igreja Católica já tinha se casado com o Estado. Lembra que me fugiu o nome agora aqui. O imperador, né? Ele se fez de crente, se fez de cristão, mas nunca foi. E agora então, a igreja casada com o Estado, ela tinha o poder do Estado em suas mãos. Por isso que ali muda de cavaleiro e de estratégia. Porque agora eles tinham a espada na mão. E aí começou as cruzadas, e você sabe, a história está repleta, irmãos, de milhares e milhares e milhares de irmãos que morreram por causa de Cristo. A Igreja Católica diz, foram hereges. Na verdade não, eram os genuínos crentes que estavam guardando os princípios bíblicos. Nesse período do segundo selo, você vai ver que, ao matar os cristãos, eles diziam que estavam matando hereges. Desde o tempo de Santo Agostinho de Hipona, esse Santo Agostinho de Hipona foi o que assinou o decreto dizendo que era do agrado de Deus que matassem os hereges. Desde o tempo que Santo Agostinho de Hipona assinou aquele edito, a igreja até o ano de 1586, a Igreja Católica matou 68 milhões de cristãos. Era nas arenas, era de todos os tipos.
E qual a unção que Deus enviou sobre o povo dele? Lembra que eu disse? Tem a unção do diabo através dos 4 cavalos, mas tem a unção de Deus através dos 4 animais. Deus teve que adicionar ao seu povo a unção do boi. Por quê? Porque agora eles tinham que se entregar em sacrifício. E para que, pode ver, irmão, que eles entravam nas arenas cantando. Cantando. O imperador ficava maluco. Esse povo vai morrer, vai ser jogado para os leões. A gente disse para eles que eles têm o direito pela vida, é só renunciar à fé deles. E eles simplesmente riem da nossa cara, cantam e vão louvando a Deus, família, unidas. Em vez de correr em desespero, se ajoelhavam na arena e entregavam as almas para Cristo. Por que, igreja? Porque eles estavam ungidos com a unção do segundo animal, que é o animal, o boi. O boi é um animal de sacrifício. O que o boi faz? Trabalha para o dono e depois morre e entrega a sua própria carne para o dono. Era o que o povo de Deus fazia. Trabalhava pela fé, lutava pela verdade e no final se entregava em sacrifício por Cristo. Mas não negavam a fé. Aleluia! Aí nós vamos ver o terceiro selo. Vai ver que o diabo vai mudando de estratégia. E Deus vai ampliando a unção também sobre os seus filhos. Apocalipse 6, versos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: 1 medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Eu adiantei um pouco essa parte quando eu falei das indulgências, mas as indulgências não foi na época ainda do cavalo vermelho. As indulgências foi no terceiro selo. Na época do cavalo vermelho foi a alteração da doutrina, dos ensinos, por teologia, por paganismo, por toda aquela incredulidade. Tirou a Bíblia do povo e o povo ficou ali sendo, ou melhor, estava tirando a Bíblia do povo, porque foi um processo, né? A Bíblia foi realmente tirada de um tudo no terceiro selo. Porque isso tudo é gradativo. Mas no segundo selo, o povo de Deus estava ali ainda, lutando, e sempre teve e luta até hoje. Mas lembre-se que no terceiro selo, depois do segundo selo, o primeiro selo, o anticristo disfarçando e se infiltrando no povo, mudando, criando o nicolaítismo. O segundo selo, a Bíblia foi sendo desfeita, foi sendo alterada, e Deus enviou a unção do boi, ou melhor, a unção do boi no primeiro selo, e a unção do boi no segundo selo, quando eles começaram a matar os cristãos, que não se curvavam às falsas doutrinas. Mas no terceiro selo, agora já praticamente, irmãos, não havia mais Bíblia. Vocês têm filmes, podem ver sobre isso. Eles faziam Bíblia às escondidas, e quando eram pegos, eles eram mortos. Os que traduziam a Bíblia morreram. Famílias eram mortas só porque os pais ensinavam as crianças a orar o Pai Nosso na língua inglesa. Ali na Inglaterra, eles tinham que, se era para orar o Pai Nosso, tinha que ser em latim, não na língua do povo. William Tyndale foi o homem que Deus usou para traduzir a Bíblia para a língua do povo na Inglaterra. Sabe qual foi o fim dele? Queimado, vivo na estaca. Mas ele deixou o seu legado. A Bíblia foi traduzida.
Lutero deixou seu legado, traduziu a língua para a língua alemã. Mas veja que eles pegavam esses exemplares, queimavam, matavam as famílias. Agora, quando chegam no terceiro selo, já o povo já não tinha mais acesso à Bíblia, mas tinham acesso, os filhos de Deus, ao Espírito Santo, que mantinha eles na doutrina correta. Sempre Deus permitia, seja uma página da Bíblia repartida entre alguém, a palavra de Deus nunca ficou, irmão, longe do povo de Deus. Eles queimavam pilhas de Bíblias, mas o povo de Deus sempre tinha alguma no escuro, passando por família, por essa, por aquela. E o povo se mantendo pela verdade. Se mantendo pela verdade. E aí então o diabo agora, no segundo selo, o que ele fez? Matou milhões, desde Agostinho até 1586, 68 milhões de cristãos. Os pastores, os pregadores foram mortos. Aí o sistema olhou e disse assim: agora nós estamos livres. Podemos ensinar o que nós quer. Por isso que o diabo mudou de cavalo. Quer dizer, a hora da matança, já passamos essa fase. Agora podemos abertamente ensinar nossa doutrina. Aí o diabo veio no cavalo preto com a balança na mão. O que significa? Balança, negócio. Foi aonde ele começou a fazer aquilo que eu falei antes: vender perdão, vender salvação, vender terreno no céu. Eles criticam dos evangélicos, esses que estão causando escândalo por aí, vendendo água consagrada, vendendo não sei o quê. Mas a igreja católica foi quem ensinou. Aprenderam com a mãe. Vendia, você quer um terreno perto de Maria? É mais caro, mas a gente tem. Você quer um perto de Pedro? As pessoas tinham as escrituras, os documentos. Foi absurdos que a igreja católica fez. Era o quê? O diabo no terceiro selo. Agora, vocês entenderam? Depois que ele matou aqueles que se opunham à sua doutrina, agora eles com facilidade caminhavam entre as vilas, vendendo. E aquilo se tornou o chamado as eras negras. Praticamente, irmãos, não se via mais cristãos verdadeiros. A igreja católica achou que tinha tomado o monopólio, tudo. Mas às escondidas, Deus tinha cada um de seus filhos. Lembra vocês quando mataram os profetas de Deus? Os profetas de Baal mataram, a Jezabel matou, né? Só ficou os profetas de Baal. E ali estava agora Elias fugindo. Os crentes haviam sido mortos, os judeus fiéis. Estava ali Elias fugindo pelas cavernas. E de repente Deus aparece para ele: o que tu faz aí, Elias? Ele disse: ora, estou escondido. Mataram os teus profetas, só eu fiquei. O que Deus disse para ele? Não, Elias, eu tenho ainda 7.000 que não se dobrou. Mas espera aí, onde estavam esses 7.000? Que nem o pastor sabia, nem o profeta, o pastor deles sabia. Deus sabia o endereço de cada um deles, irmãos. Lá no vale, lá na colina, lá no, sei lá, naquele becozinho, tinha alguém ali, fiel, guardando a fé. Nas eras negras, quando o diabo estava cavalgando no cavalo preto, vendendo salvação, vendendo terreno no céu, e a igreja católica achava: agora nós matamos tudo, se livramos desses fanáticos. Deus tinha, irmãos, seus milhares. Em cada canto, em cada lugar, famílias fugiam, iam para lugares distantes para poder viver a fé. Deus nunca perdeu, irmão, a liderança. Mas veja o seguinte, irmãos: qual foi a unção que Deus enviou para contra-atacar a unção do cavalo preto?
o cavalo do comércio da Igreja Católica foi o animal homem. Foi aonde Deus usou a inteligência do homem. Sim, Deus usou pessoas inteligentes como Martim Lutero, Calvino, Knox, grandes homens de Deus, que tinham muita sabedoria, graça de Deus, e Deus usa a sabedoria também. E eles então escreveram, Lutero traduziu a Bíblia, escondido no castelo ali. A Igreja Católica queria matar ele, Deus proveu um refúgio, e dali ele traduzia as principais partes do Evangelho, que falava sobre a salvação pela graça, pelo sangue, e ele imprimia aqueles folhetos, e eles querendo matar Lutero, e não achava Lutero, só achava os folhetos chegando na mão do povo. E ele foi trabalhando até que conseguiu traduzir a Bíblia toda, e largou na língua do povo. E aí, irmãos, ninguém segurou mais. Aí ninguém segurou mais. Depois veio Wesley, aí foi vindo outros, e Deus tem mantido o seu propósito, irmãos. Mas depois do cavaleiro preto, nós temos, já estou encerrando, Apocalipse 6, verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, esse já lemos, né? Capítulo 4, ou melhor, quarto selo, capítulo 6, verso 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Você vê que o diabo não tinha nome no primeiro cavalo, não tinha nome no segundo, nem no terceiro. Mas quando ele passa para o quarto cavalo, ele recebe o nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Quando que foi essa fase? Agora. A humanidade está vivendo exatamente no período da unção do quarto cavalo. O primeiro, branco; o segundo, vermelho; o terceiro, preto. Mistura essas três cores, você terá a cor baia. O amarelo, né, mais puxando para o baio. Que é, hoje, porque no diabo mudava de cavalo, mas ele não deixava a unção velha, ele só agregava a nova unção. Então, hoje, Satanás tem a unção do anticristo do primeiro cavalo, a unção que ele recebe do falso profeta, que é ele ensinando a falsa doutrina, porque ele vem primeiro como anticristo, criando um falso ensino. Depois ele vem como falso profeta, que é pregar a falsa doutrina. E depois ele vem como o vigário, quer dizer, no lugar de Deus. Então veja que agora ele une essas três unções e tem a unção. E essas três unções geram o que? Morte. O sistema denominacional está morto. Todos os sistemas estão mortos. Tudo, irmão, é bem tipificado na natureza. Na época da colheita, todo o sistema por onde passou o grão morre. O pé de milho, na hora da colheita, ele está morto. O caule está morto, as folhas estão mortas, o pendão está morto. Você vê que houve uma restauração da palavra. Brotou com Lutero, soltou o pendão com Wesley, soltou a palha com os pentecostais, e agora a mensagem solta o grão. Mas quando o grão surge, o que acontece? O caule, o pendão, a palha, ela seca. É o que está acontecendo. O sistema por onde a palavra passou morreu. Olha como está o sistema luterano, igual ou pior que a Igreja Católica. Os metodistas, os pentecostais, o que viraram, meu Deus? São igrejas pintadas de preta, são simplesmente clubes de show, gospel.
Morte espiritual. Por quê? Porque agora as 4 unções se uniram e trouxe morte sobre o povo chamado cristão. Mas lembre-se, Deus não parou. Assim como em cada uma desses selos, o diabo saiu com a sua unção, Deus também enviou sua unção para a igreja desse último tempo. Primeiro selo, Satanás saiu como anticristo. No segundo selo, ele saiu como falso profeta, pregando a falsa doutrina que havia introduzido na igreja. E no terceiro selo, ele foi chamado de vigário dos céus, vigário da terra e vigário do purgatório. Se autodenominou o Papa como vigário, ou seja, no lugar de Deus. Unindo então a doutrina do anticristo, do falso profeta e a doutrina do vigário, querendo ser igual a Deus, surge o quê? O nome morte, separação de Deus. E qual foi a unção que Deus enviou para contra-atacar com a unção do cavalo amarelo? A unção do animal águia. João disse: e eu vi um animal como águia voando. Águia se fala de profeta. Deus enviou nessa última era um profeta com a unção de águia para ver longe, para olhar para trás e ver cada uma desses selos e dizer: isso foi o diabo fazendo isso, e aquilo foi o diabo fazendo aquilo outro, e dizer: e agora o diabo está fazendo exatamente isso. Por isso o povo de Deus, irmãos, não é enganado, porque tem uma mensagem. Agora só o profeta tem unção de águia? Não, a noiva tem unção de águia. Por isso você vê longe, por isso você não é enganado, por isso você olha por cima desse sistema. Por isso a mensagem tem te feito alguém diferente. E mais, a águia, ela não se detém diante de ameaças, porque ela tem a capacidade de estar nas alturas, ela tem a capacidade de estar aonde o seu inimigo não pode chegar. Quando a águia ela começa a ser incomodada por algum animal, o que ela faz? Ela bate asa, vai para as alturas. Ela tem o seu ninho no pico mais alto, onde ninguém pode chegar até ela. É o tipo nosso, irmãos, da noiva. Você está em lugares celestiais, você está protegido, você está acima deste mundo. Isso é se você tem a mensagem dentro de você. Agora, se só está na mensagem, a mensagem não está em você, você ainda está sendo atacado, alcançado pelo inimigo. Mas quando a mensagem está em você, você se torna a mensagem, irmãos. Nada te atinge. O diabo ruge ao teu redor, mas você está mais alto. Você está nas alturas. E mais, o diabo virá, pastor Getúlio, nós sabemos, com ira sobre o fim agora. Porque não pense que a unção que ele usou no segundo selo, a unção de morte, ele desertou. Não, ele somente agregou outra unção àquela. Ele mantém a unção do anticristo, ele mantém a unção do falso profeta, ele mantém a unção do vigário, ele mantém a unção de morte sobre ele. Hoje ele não está atuando porque as leis não permitem. Mas quando vier aquele grande engano sobre a terra, aonde o próprio Papa se tornará o líder mundial, aonde haverá uma união tríplice, a união religiosa, a união política e a união monetária, e eles for o chefe de todo esse sistema, então outra vez ele usará o poder do Estado, como ele usou o poder ali nos dias da perseguição para matar os cristãos. Ele usará o poder do Estado para prender, para matar. Mas nós temos uma diferença. Nós não temos a unção da morte.
nós temos a unção de águia. E a águia, quando você vem a puro, ela faz o quê? Ela voa. Por isso nós não ficaremos para ser mortos, para ser presos, para ser torturados, não. Nós bateremos asas e subiremos para o rapto, porque essa é a unção da noiva. Aleluia! É o que João viu no quarto selo. E eu vi um animal como águia que voava. Esse é a unção da noiva. Essa é a unção que está sobre você. Aleluia! E nós estamos, irmãos, no fim. Tudo está culminando. Você vê as coisas como estão indo. Você vê o sistema. Agora há pouco vocês viram a notícia. O Papa retirando a doutrina de Maria intercessora. E muitos evangélicos felizes, porque parece que a igreja católica está se convertendo. E eu vi um padre descontente com isso, um frade na verdade, e ele brabo, mostrando a carta do Papa, e o Papa citando a Bíblia: há um só mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo, Maria não é mediadora. E ele diz: parece que o Papa está querendo nos evangelizar como os protestantes. Mas veio um padre mais equilibrado para eles e disse: não, povo, para nós católicos não muda nada. Maria continua sendo nossa intercessora. É só um edito do Papa para nos aproximar dos evangélicos. Vocês estão vendo aonde a coisa está indo, igreja? Será que estamos captando? Esse Papa que assumiu agora, ele é da linhagem de qual? Que a igreja católica tem as linhagens, né? O que morreu era da linhagem dos... me fugiu agora alguém. O Papa Francisco, né? Não. O Papa Francisco, ele era Jesuítas. Dos jesuítas. Agora esse é de quem? Da linha agostiniana. E quem foi Santo Agostinho? O que assinou o edito que era do agrado de Deus que se matasse os hereges. E a unção tem que voltar para eles, porque é o que eles vão fazer agora. Aonde a Bíblia diz que as virgens loucas entregarão suas vidas, mas não se unirão ao sistema da besta. Mas a noiva sobe antes disso. Mas nós já estamos vendo isso se preparando. E o que nós devemos fazer? Propor no nosso coração: eu serei das virgens prudente. Eu vou buscar, porque o que diferencia, irmão, virgem louca e virgem prudente, não é o quanto que você conhece, é o quanto que você tem de consagração. É o quanto que você tem de azeite. A virgem louca, ela se contenta somente em crer na mensagem, estar na igreja, vir num culto ou dois, tomar da ceia e diz: está bem. Mas a virgem prudente diz: não, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Por isso, irmão, bate na porta, pede o Espírito Santo, esteja realmente focado nisso, porque é o que vai nos raptar da terra, é o Espírito Santo em nós. Que Deus nos ajude, irmãos. Então vocês viram a trajetória de Satanás, né? Primeiro selo, cavalo branco, anticristo, enganando, torcendo a doutrina. Segundo selo, ele agora como falso profeta, ensinando o falso ensino e matando, porque agora casou com o Estado, né? Matando quem se opunha à sua doutrina. E no terceiro selo, agora ele se colocando como o vigário, no lugar de Deus. E sendo que ele está no lugar de Deus, então ele pode perdoar pecado. Mas só que Cristo perdoa pecado sem cobrar, e ele agora cobrava as indulgências, o ouro. Vocês viram a trajetória?
Terceiro selo, cavalo preto com a balança na mão, o vigário, aquele que se coloca no trono sendo igual a Deus e vende salvação. E o quarto selo une todas as três primeiras unções e se torna morte. Por isso que o sistema morreu. Somente a noiva de Cristo se mantém viva na palavra, porque ela está sob a unção da águia. Vamos nos colocar de pé. Que Deus nos ajude. Espero que nós tenhamos sido abençoados com essa meditação. Eu sei que isso é algo que muitos conhecem já de cor e salteado, mas sempre temos pessoas novas e sempre é bom também nós renovar isso no nosso coração, porque isso nos faz ser mais grato a Deus. Você é grato a Deus por isso? Aleluia! Você pode dizer: Senhor Deus, eu te agradeço pela mensagem que o Senhor nos enviou. Diga: Senhor, se não fosse a mensagem, nós não saberíamos o que o diabo aprontou e nós seríamos enganados. Mas, Senhor, a tua palavra abriu nossos olhos